Lição 36. O Concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia, na igreja que os havia enviado como missionários. Logo em seguida, alguns judeus vieram da Judéia, insistindo que os crentes gentios deveriam ser circuncidados para serem verdadeiramente salvos. Paulo e Barnabé protestaram intensamente. A igreja resolveu a questão enviando Paulo e Barnabé e alguns outros para apresentá-la diante dos apóstolos e líderes em Jerusalém. A igreja de Jerusalém e seus líderes os receberam bem. Paulo e Barnabé contaram como Deus os tinha usado para alcançar não-judeus em sua viagem missionária. Alguns fariseus que haviam se tornado fiéis, mas que ainda se mantinham em suas antigas tradições religiosas, discordaram. Pagãos convertidos devem ser circuncidados. Eles devem guardar a lei de Moisés. Os líderes da igreja convocaram uma reunião especial para considerar o problema. Depois de um extenso debate, 4 pessoas fizeram observações finais. Primeiro, Pedro lembrou a eles como Deus o havia usado desde cedo para alcançar os pagãos com as boas novas na casa de Cornélio. Aquelas pessoas ouviram as boas novas, creram e foram purificadas pela graça de Deus, exatamente da mesma maneira que os judeus. Confusão? Pessoas, judeus ou gentios, tornam-se justos diante de Deus somente pela fé em Jesus e em sua obra. Aquilo silenciou o local. Depois, Barnabé e Paulo contaram o que Deus havia feito por meio do ministério deles em outras nações. Conclusão: Deus continua a trazer não-judeus para si mesmo, conforme eles creem somente em Jesus. Foi de Tiago a palavra final sobre o assunto. Meus queridos irmãos, Pedro nos contou a história da graça de Deus para os estrangeiros desde o início. Isso está em perfeito acordo com as Escrituras. Quando Amós escreveu sobre a vinda do Messias para reconstruir a casa de Davi, ele disse que isso ia acontecer. Todas as nações que são chamadas pelo meu nome podem buscar o Senhor. Deus declarou que ele faria isso e ele está fazendo. Ele sempre soube que atrairia as nações para si. Então aqui está a minha decisão. Não devemos sobrecarregar desnecessariamente não-judeus que estão se voltando a Deus. Vamos escrever uma carta encorajando-os a não ofenderem os judeus convertidos que optem por continuar seguindo as práticas alimentares que aprenderam quando crianças. Já agora, provavelmente, devemos incentivá-los a abandonar a imoralidade sexual que caracteriza o estilo de vida pré-cristão de muitos deles. Conclusão: Deus está salvando não-judeus por sua graça, assim como ele disse que faria. Suas vidas devem demonstrar o que receberam somente pela fé. Todos concordaram, liderança e igreja, em enviar uma carta a Antioquia por Paulo e Barnabé. Eles escolheram 2 líderes da igreja, Judas, chamado Barsabás, e Silas, para os acompanhar. Eles foram para Antioquia, reuniram a igreja e leram a carta. Quão aliviadas e satisfeitas as pessoas ficaram quando ouviram a decisão da igreja. Depois que a carta foi lida, Barsabás e Silas, ambos bons pregadores, encorajaram e fortaleceram seus novos amigos antes de voltarem para Jerusalém, a fim de fazer um relato aos que haviam enviado. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando a palavra de Deus com outros mestres e pregadores que haviam se desenvolvido naquele local.